Você já se sentiu diminuído por alguém que claramente te olha com desprezo? Como se sua presença fosse incômoda ou sua existência irrelevante? Essa sensação de desdém alheio, muitas vezes silenciosa, mas profundamente corrosiva, é uma das mais desconcertantes experiências humanas. E o que mais nos afeta nem sempre é o gesto direto, mas o olhar que fere a ausência de reconhecimento, a indiferença calculada. A reação imediata que muitos têm é querer revidar, confrontar, provar valor a qualquer custo ou se fechar em mágoas silenciosas. Mas os antigos estoicos, com sua sabedoria afiada e atemporal, nos oferecem outra forma de encarar esse tipo de situação. Uma abordagem serena, firme e profundamente transformadora. O desprezo é uma forma velada de agressão. Não grita, mas cala. Não empurra, mas afasta. E justamente por isso ele confunde. Ao sermos desprezados, sentimos um impulso quase instintivo de buscar validação, de querer ser aceitos, de perguntar o que fizemos de errado. Mas essa é a armadilha que nos enfraquece. É nessa hora que a sabedoria estoica se torna uma aliada poderosa, pois nos ensina que nosso valor não depende da aprovação dos outros, mas da firmeza com que conduzimos nossa própria vida. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu que a melhor vingança é ser diferente daqueles que nos ferem. Não com arrogância, não com superioridade forçada, mas com dignidade silenciosa e uma força interior inabalável. Quem te despreza, espera uma reação. Espera que você se desestabilize, que se irrite, que tente se provar. Eles esperam que você se mova ao redor da ofensa, que se torne menor na tentativa de parecer maior. Mas o estoico não entra nesse jogo. Ele sabe que reagir com raiva é como tomar veneno esperando que o outro adoeça. Ele compreende que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em dominar a si mesmo. E diante do desprezo, essa autodomínio se torna uma espécie de escudo invisível, um que não evita que as flechas venham, mas impede que elas penetrem. Viver com sabedoria, especialmente quando somos confrontados com atitudes que buscam nos diminuir, exige uma mudança radical de perspectiva. Em vez de perguntar por que estão me tratando assim, o estoico se pergunta: por que isso me afeta tanto? Ao fazer isso, ele tira o foco do outro e traz de volta para si aquilo que realmente importa: a própria mente, o próprio caráter, os próprios princípios. É nesse ponto que começamos a desarmar quem nos despreza. Não com palavras afiadas ou confrontos diretos, mas com uma postura tão serena e sólida que, por si só, desestabiliza qualquer tentativa de agressão velada. Essa força não é frieza. Pelo contrário, é uma expressão profunda de liberdade interior. É entender que ninguém tem o poder de definir quem você é, exceto você mesmo. É o exercício constante de manter sua mente limpa de ressentimentos, seu coração livre de amargura e suas ações alinhadas com aquilo que você considera nobre. É o que Epicteto nos ensina ao dizer: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E reagir com elegância diante do desprezo é uma das formas mais elevadas de mostrar que você não pertence ao mesmo nível de quem tenta te ferir. Ao longo deste vídeo, vamos explorar atitudes práticas, inspiradas na filosofia estoica, que você pode aplicar quando estiver diante de alguém que tenta te diminuir. Atitudes que não apenas protegem sua integridade, mas que, com o tempo, revelam um poder muito mais profundo, o de transformar o desprezo em insignificância e você mesmo em um exemplo silencioso de força e sabedoria. Fique comigo até o final, porque o caminho que vamos percorrer juntos não é sobre vencer o outro, mas sobre vencer a si mesmo. E nada é mais estoico do que isso. Não reaja de forma emocional. Reagir de forma emocional é talvez o impulso mais natural e mais perigoso diante do desprezo. Quando alguém nos trata com desdém, nosso corpo sente primeiro. O peito se aperta, o rosto aquece, a raiva sobe. E antes mesmo que tenhamos tempo de raciocinar, já estamos envolvidos por pensamentos acelerados, frases prontas para ferir, lembranças antigas que reforçam nossa sensação de injustiça. Mas é justamente nesse instante,
quando tudo dentro de nós quer explodir, que o ensinamento estoico se faz mais necessário. Não se deixe levar. Não entregue o controle da sua alma ao comportamento de quem não merece sua atenção. O desprezo é um convite à reação impulsiva. Ele quer te tirar do eixo, quer te arrastar para o mesmo nível de mesquinharia. É como uma isca jogada com sutileza, esperando que você morda, que você se irrite, que você prove algo. Mas você não precisa provar nada. Quem está ancorado na própria dignidade não precisa se defender de quem o subestima, porque sabe que a verdadeira força não está em levantar a voz, mas em manter a serenidade. A pessoa que despreza geralmente carrega algum conflito não resolvido dentro de si. Ela despreza porque, de alguma forma, sente que precisa se afirmar às custas de outro. E se você responde com emoção, confirma o poder que ela busca ter sobre você. Você valida o desprezo. Você se rebaixa, mesmo quando sua intenção era apenas se defender. Os estoicos, ao longo de séculos, nos alertaram para esse risco, o de nos tornarmos vítimas de nós mesmos. Porque ninguém pode realmente nos humilhar sem nossa permissão. Ninguém tem o poder de causar dano à nossa alma, a não ser que abramos a porta com nossas próprias mãos. Reagir com raiva, ressentimento ou necessidade de confronto é justamente isso. Abrir essa porta, dar passagem ao caos alheio. E a consequência é sempre a mesma. Nos arrependemos depois. Não pela força que mostramos, mas pelo controle que perdemos. É claro que não reagir emocionalmente não significa se calar diante de abusos ou aceitar injustiças. O que os estoicos propõem não é a passividade, mas a clareza. É agir com consciência e não reagir com impulso. Há uma diferença brutal entre responder com firmeza e explodir por fraqueza. O domínio emocional exige prática e humildade. É reconhecer que não somos superiores por manter a calma, mas mais sábios por sabermos o custo de perdê-la. E esse custo é alto. Destrói relações, queima pontes, corrói a paz interna e nos afasta daquilo que realmente queremos ser. Imagine alguém te provocando em público, com insinuações sutis ou com um olhar que claramente transmite desprezo. A tendência imediata é querer revidar, responder à altura, colocar a pessoa no lugar dela. Mas o que você ganha com isso? Talvez o alívio momentâneo de se sentir forte, talvez os aplausos vazios de quem gosta de conflitos, mas quando a poeira baixar, você saberá que cedeu. E aquele que mantém a compostura diante da provocação se torna, aos olhos atentos, a verdadeira figura de respeito. Marco Aurélio escreveu que é tolice permitir que os outros nos arrastem para suas próprias tormentas. Cada um deve carregar sua tempestade e, se possível, aprender com ela. Mas se você se deixa contaminar, se você responde com o mesmo veneno, você apenas troca de papel com seu agressor. O desprezo não te atinge porque ele é forte. Ele te atinge porque você permite que isso aconteça. Ao reagir emocionalmente, você transforma a ofensa em verdade. Você permite que as palavras do outro tenham peso. Mas se você permanece firme, se olha com calma e age com sobriedade, o desprezo se desfaz no ar, como fumaça que não encontra superfície onde se fixar. A força estoica não é uma armadura de ferro, mas uma pele de consciência. É como caminhar por um campo de batalha com os pés firmes e a mente limpa, enquanto os outros tropeçam em suas próprias emoções. O desprezo, quando não encontra a reação, revela algo importante: a fraqueza de quem o expressa. Porque quem é realmente seguro de si não precisa desprezar ninguém. O desprezo é sinal de conflito interno, de orgulho ferido, de insegurança camuflada. E ao não reagir emocionalmente, você expõe essa verdade sem precisar dizer uma palavra. Essa atitude de autocontrole é também um gesto de respeito, não ao outro, mas a você mesmo. É escolher conscientemente não se perder por dentro só porque alguém tentou te desestabilizar por fora. É proteger sua energia, seu foco, seu estado de espírito. Porque, no fim das contas, reagir emocionalmente ao desprezo alheio é dar ao outro o poder de ditar como você se sente. E os estoicos sempre nos lembraram: o que realmente está sob nosso controle não é o que fazem conosco,
mas o que escolhemos fazer com o que nos fazem. É fácil confundir emoção com autenticidade. Muitos acham que sentir tudo e responder com o coração é uma forma de viver com intensidade. Mas há uma enorme diferença entre sentir e ser controlado pelos sentimentos. Sentir é humano, ser dominado pela emoção é escravidão. A liberdade real, ensinava Sêneca, nasce quando somos senhores de nossas paixões e não escravos delas. O desprezo é um teste que nos convida a abandonar nossa paz para entrar em um jogo que já começa perdido. E cada vez que você escolhe não reagir, você vence, silenciosamente, internamente, profundamente. Não se trata de frieza, mas de maturidade, de entender que sua dignidade vale mais do que qualquer briga, de lembrar que seu equilíbrio interno é mais valioso do que um argumento vencido, de saber que, ao manter a serenidade, você não apenas desarma quem te despreza, você também inspira outros a fazer o mesmo. E talvez essa seja a maior vitória, transformar o mundo à sua volta pelo exemplo, sem gritos, sem enfrentamentos, apenas com presença, clareza e uma força que não precisa se exibir para ser sentida. Portanto, da próxima vez que sentir o desprezo bater à sua porta, respire, observe. Lembre-se de quem você é. Não se entregue ao impulso. Não reaja no calor do momento. Faça o que poucos fazem. Permaneça calmo. Você vai perceber que, nesse simples gesto, há um poder muito maior do que qualquer palavra dita em fúria. É nesse instante que o estoicismo deixa de ser teoria e se transforma em prática viva. É nesse instante que você se eleva acima da provocação. E ao fazer isso, você não apenas protege sua paz, você também mostra, sem precisar provar, que está em um nível de consciência que ninguém pode alcançar com desprezo. Responda com indiferença. O desprezo se alimenta da sua reação. Ele quer ser notado, causar impacto, incomodar. Quando alguém te despreza, muitas vezes está em busca de uma resposta emocional, defensiva, inflamada. E quando você revida ou se justifica, entrega exatamente o que o outro queria: atenção. A indiferença, por outro lado, é um golpe silencioso. Um escudo invisível que desarma sem violência, que impõe respeito sem palavras. Ela mostra que você está em um lugar interno onde as provocações não chegam, onde a sua paz não está à venda pelo preço de uma briga. E essa postura, embora pareça simples, exige uma força interior que só se conquista com prática, reflexão e domínio de si. A indiferença no estoicismo não é frieza nem apatia. Não é desinteresse pela vida ou pelas pessoas. É clareza sobre o que merece sua atenção e o que não merece. É separar com firmeza o que está sob seu controle, suas ações, seus pensamentos, suas reações, do que está fora do seu domínio, como a opinião alheia, o julgamento injusto ou o desprezo gratuito. Quando você responde com indiferença, está afirmando silenciosamente que não permitirá que o comportamento de alguém defina como você se sente. E isso é uma forma profunda de liberdade. Você não está mais preso às expectativas, nem às armadilhas emocionais que os outros colocam no seu caminho. É claro que o impulso inicial pode ser o de se justificar, de provar que você é melhor do que dizem, de mostrar seu valor. Mas o verdadeiro valor não se proclama, se demonstra. E muitas vezes a melhor demonstração de força é não reagir. É continuar fazendo o que tem que ser feito. É seguir seu caminho com firmeza, ignorando os ruídos que tentam te desviar. Porque no fundo quem te despreza não sabe quem você é. E se você permitir que o desprezo defina sua reação, corre o risco de se perder de si mesmo só para tentar consertar a visão distorcida do outro. Responder com indiferença é um exercício diário de autocontrole. É olhar para o desprezo e dizer para si mesmo: isso não é problema meu, não é arrogância, é consciência. É entender que você não precisa participar de todo o conflito para provar que está certo. Que não precisa gritar para ser ouvido, nem se justificar para quem já decidiu não escutar. A indiferença é, na verdade, uma escolha ativa.
a escolha de proteger sua mente da contaminação do ego alheio, porque, no fim das contas, cada vez que você se envolve em um jogo de vaidades, se afasta um pouco da sua essência. Os estoicos não nos pedem para sermos indiferentes à vida, mas às opiniões instáveis, às críticas destrutivas, aos gestos vazios de provocação. Eles nos lembram que a alma sábia é como uma rocha firme diante do vento. O vento pode soprar com força, pode tentar arrancar as raízes, mas não consegue mover o que está realmente enraizado. E você, ao responder com indiferença, mostra que não precisa da aprovação alheia para seguir firme. Você mostra que a sua dignidade não depende da validação de ninguém, que o seu valor está no que você é, não no que os outros enxergam ou deixam de enxergar. É comum, ao agir com indiferença, que você seja mal interpretado, que digam que está sendo frio, arrogante, distante, mas isso também faz parte do caminho, porque a indiferença verdadeira não busca convencer ninguém de nada. Ela apenas segue. Ela não debate, não argumenta, não se justifica, e justamente por isso ela incomoda tanto. Porque o desprezo quer guerra, quer atrito, quer plateia. E quando encontra o silêncio e a tranquilidade, se desmonta, se revela pequeno. A indiferença, nesse sentido, é revolucionária. Ela quebra o ciclo. Ela interrompe o jogo. Ela transforma o desrespeito em irrelevância. Sêneca dizia que uma das maiores provas de sabedoria é saber o que ignorar. E isso inclui não apenas palavras maldosas, mas também atitudes mesquinhas, silêncios carregados de intenção, gestos que querem provocar. Ignorar, nesse contexto, não é se afastar da realidade. É se manter centrado nela. É não dar mais peso ao que é leve, nem mais importância ao que é insignificante. É escolher, de forma consciente, não carregar pesos que não são seus. E essa escolha, repetida com consistência, se torna uma armadura invisível, uma força silenciosa que repele o desprezo sem precisar revidar. Responder com indiferença é também um presente que você dá a si mesmo. É a chance de preservar sua energia para o que realmente importa. Porque cada vez que você entra em uma discussão desnecessária, cada vez que se abala por algo que não muda nada na sua vida, você gasta um pouco da sua paz. E no fim, perceberá que estava tentando conquistar respeito de quem não tem sequer respeito por si mesmo. A indiferença te poupa dessa armadilha, te livra da necessidade de ser aceito por quem vive em conflito, te mantém inteiro, enquanto os outros se fragmentam em suas próprias emoções. Essa atitude, no entanto, não se constrói do dia para a noite. Ela exige prática, autoconhecimento, paciência. Mas a recompensa é imensa. Quando você aprende a responder com indiferença, percebe que a maioria das provocações perde a força, que boa parte das ofensas eram apenas testes e que você passou. Percebe que há uma paz profunda em não precisar revidar, em apenas observar, sorrir discretamente e seguir em frente. Isso não é fraqueza, é domínio, é sabedoria colocada em prática. É viver como um verdadeiro estoico, firme, sereno e inabalável. Trabalhe em silêncio, em um mundo onde todos parecem querer provar algo o tempo todo. Trabalhar em silêncio é um ato de coragem. É nadar contra a correnteza da vaidade e da ansiedade, por reconhecimento. É decidir que seu valor não depende de aplausos, curtidas ou aprovação. O silêncio não é omissão, é estratégia. Quando você escolhe trabalhar em silêncio, está dizendo para si mesmo e para o mundo: eu não preciso anunciar nada, porque estou ocupado construindo. Os estoicos entendiam isso com profundidade. Para eles, o verdadeiro progresso era interno. Epicteto não ostentava sua sabedoria. Ele a vivia. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia seus pensamentos para si mesmo, não para a fama. O que esses homens tinham em comum? A consciência de que o barulho distrai e o silêncio concentra. Quando você trabalha em silêncio, você se protege das expectativas alheias, da comparação, da pressa. Você se conecta com o processo, e é o processo que transforma. Trabalhar em silêncio não significa se esconder ou se anular. Significa valorizar mais o fazer do que o mostrar.
Em vez de anunciar cada passo, você dá os passos. Em vez de justificar seus sonhos, você age. Em vez de alimentar discussões vazias, você cultiva resultados. E quando os frutos aparecem, eles falam por si. Não há argumento contra a consistência. Não há crítica que resista à solidez de quem constrói todos os dias, mesmo que ninguém esteja olhando. Aqueles que te desprezam esperam uma reação. Esperam que você se abale, que se defenda, que tente provar que é capaz. Mas o que realmente os desarma é ver que, enquanto eles desperdiçam energia falando de você, você segue crescendo, em silêncio, sem gritar, sem se justificar, apenas sendo. A maior resposta ao desprezo é o progresso. E o progresso silencioso tem mais poder do que 1000 palavras. Ele incomoda sem atacar. Ele mostra, sem precisar apontar. Quando você escolhe trabalhar em silêncio, você escolhe a profundidade. Você mergulha no que importa. Enquanto os outros se distraem com aparências, você lapida sua essência. Enquanto os outros tentam parecer, você se torna. E esse caminho é mais lento, mais exigente, mais solitário, mas também é o único que leva a um resultado verdadeiro. O estoico sabe que aquilo que cresce com ruído muitas vezes é frágil, mas o que cresce em silêncio se fortalece nas raízes. O silêncio, nesse contexto, não é vazio. Ele é cheio de intenção, cheio de propósito. Ele não esconde, ele protege. Ele preserva sua energia das distrações, das cobranças externas, das armadilhas do ego. É no silêncio que você se ouve melhor. É nele que você reconhece suas falhas, ajusta sua rota, refina sua missão. E quando a base está sólida, quando a estrutura interna está firme, nenhum desprezo é capaz de derrubar o que foi construído com paciência e verdade. Vivemos em uma época onde falar é fácil, mostrar é tentador. Mas o estoico entende que a verdadeira força está na disciplina silenciosa, na rotina constante, no sacrifício que ninguém vê, no esforço que acontece sem testemunhas. É ali, no anonimato dos seus dias, que a verdadeira transformação acontece. Porque quem trabalha em silêncio não precisa prometer, não precisa convencer, ele apenas entrega. Ele apenas vive de forma coerente. E essa coerência, mesmo sem palavras, é poderosa demais para ser ignorada. Trabalhar em silêncio é também um ato de humildade. É reconhecer que você ainda não chegou lá, mas está no caminho. É aceitar que o sucesso verdadeiro é mais interno do que externo, que vencer a si mesmo, a preguiça, o medo, a dúvida, é mais importante do que vencer debates públicos. O estoico não busca holofotes. Ele busca virtude. Ele busca viver de forma justa, corajosa, moderada e racional. E isso se constrói no dia a dia, nas escolhas pequenas, no esforço contínuo que poucos percebem, mas que transforma tudo. Quando você trabalha em silêncio, você protege seus planos da negatividade, da inveja, do julgamento. Você dá espaço para que suas ações amadureçam, para que seus resultados nasçam naturalmente, sem a pressa de mostrar, sem a ansiedade de provar. E quando finalmente eles florescem, são tão consistentes que não há como negá-los. E nesse momento, você percebe que o silêncio nunca foi fraqueza. Foi preparo. Foi força em estado puro. O desprezo só tem poder sobre quem vive para agradar os outros. Quando você se liberta disso, o desprezo se torna ruído distante, irrelevante. E você, com serenidade, segue construindo, trabalhando em silêncio, crescendo onde ninguém vê. E quando o mundo finalmente enxergar, não será preciso dizer nada, porque o seu caminho vai falar por você. E ele dirá com clareza e firmeza: aqui está alguém que venceu, não para os outros, mas para si mesmo. Foque no seu crescimento. Enquanto muitos gastam energia tentando se vingar, se justificar ou provar valor aos outros, o verdadeiro estoico segue um caminho mais profundo e mais nobre, o do crescimento pessoal. Focar no próprio crescimento é virar as costas para o orgulho ferido e olhar diretamente para aquilo que realmente importa, aquilo que você pode controlar, que depende de você, que está ao seu alcance mudar e aprimorar. O desprezo dos
Outros é apenas ruído para quem está centrado no progresso interior. E mais que uma forma de ignorar a maldade alheia, essa atitude é um escudo que protege e uma ponte que conduz a um patamar mais elevado de vida. Quem te despreza tenta te reduzir ao nível da briga, da provocação, da instabilidade emocional. Espera que você reaja, que se perca em discussões vazias, que pare de andar para devolver o golpe. Mas cada segundo que você dedica a essas provocações é um segundo que você tira do seu desenvolvimento. E o que os estoicos nos ensinam é simples. O tempo é precioso demais para ser desperdiçado com quem tenta te diminuir. Em vez disso, direcione sua atenção para aquilo que te fortalece. Enquanto os outros falam, você estuda. Enquanto zombam de você, você treina. Enquanto duvidam de sua capacidade, você avança. Silenciosamente, com constância, com propósito. Focar no seu crescimento é uma forma poderosa de devolver tudo aquilo que jogam contra você, mas de um jeito completamente inesperado. Você não responde com ódio, mas com evolução. Você não briga por espaço, você constrói o seu. E é justamente isso que desarma quem te despreza. Ver que suas críticas não te paralisam, que suas palavras não te afetam, que seus olhares de desdém não impedem você de se levantar todos os dias para ser melhor. Não para provar nada, mas porque você escolheu esse caminho. Porque você entendeu que a vida é curta demais para se perder em mesquinharias e valiosa demais para não ser usada em seu máximo potencial. É fácil querer revidar quando nos sentimos atacados. É natural sentir raiva, frustração, tristeza. Mas o estoico aprende a observar essas emoções sem ser guiado por elas. Ele aprende a reconhecê-las, respirar fundo e então escolher uma resposta alinhada com seus valores. E essa resposta é sempre direcionada para dentro, para o próprio aprimoramento, para o crescimento contínuo. Porque a única vingança verdadeiramente sábia é o progresso. Crescer exige esforço, exige disciplina, exige que você pare de se comparar e comece a se dedicar. Que você troque a distração pela leitura, o conforto pelo treino, a reclamação pela ação. Crescer é um ato silencioso e árduo, mas profundamente recompensador. E, acima de tudo, é libertador. Porque quanto mais você cresce, menos você se importa com a opinião de quem torce contra. Quanto mais você se desenvolve, mais você se conecta com sua missão, com sua essência, com o que realmente tem valor. E esse foco te torna inabalável. Marco Aurélio, no auge de seu poder como imperador, lembrava-se diariamente de que ele era apenas um homem, um ser humano com deveres, com falhas a superar, com uma alma a ser refinada. Ele não usava sua posição para se vingar de quem o desprezava. Ele usava sua posição para crescer como líder e como pessoa. Isso é grandeza, isso é força, e essa força não vem de fora, vem do compromisso firme com o próprio desenvolvimento. Focar no crescimento é também um exercício de humildade. É aceitar que você ainda não chegou lá, que há muito a aprender, muito a corrigir, muito a fortalecer. E, ao mesmo tempo, é uma escolha de coragem, porque crescer dói. Dói sair da zona de conforto, dói enfrentar seus erros, dói ter que dizer não a prazeres momentâneos em nome de um bem maior. Mas é essa dor que cura, que transforma, que molda o caráter. E quando você se entrega de verdade a esse caminho, o desprezo dos outros se torna irrelevante. Ele simplesmente perde a força. Cada provocação pode ser usada como combustível, cada crítica como sinal de que você está no caminho certo, cada olhar de desprezo como lembrete de que há quem prefira te ver parado. E mesmo assim, você segue. Um passo de cada vez, um hábito novo. Uma leitura por dia, um treino por vez, um pensamento lapidado, uma reação evitada. Esse é o verdadeiro crescimento, aquele que é invisível aos olhos no início, mas que com o tempo se torna impossível de ignorar. Você não precisa anunciar que está mudando. Você não precisa provar que é capaz. Apenas continue. Seja como o rio que não discute com a rocha, apenas passa por cima, contorna, flui. E com o tempo, molda até a pedra mais dura.
Esse é o poder de quem foca no crescimento. Ele transforma tudo ao redor, sem esforço aparente, porque está constantemente transformando a si mesmo. E no fim, quando olharem para você e perceberem o quanto você avançou, o quanto você amadureceu, o quanto você cresceu em silêncio, sem precisar diminuir ninguém, sem ter se perdido no orgulho, sem ter sido engolido pela raiva. Nesse momento, todos os desprezos terão perdido o sentido. E você estará em paz, não porque venceu alguém, mas porque venceu a si mesmo. Seja impecável em suas ações, nada desarma mais um inimigo do que a excelência. Ser impecável em suas ações é assumir o controle total daquilo que depende de você, suas escolhas, sua postura, seu caráter, e elevar esses elementos ao mais alto padrão possível. Essa atitude é, ao mesmo tempo, um escudo e uma espada. Um escudo que te protege das tentações de reagir com impulsividade ou se rebaixar ao nível de quem te despreza. E uma espada afiada, forjada na disciplina, na clareza moral e no autocontrole, capaz de cortar qualquer tentativa de te diminuir. Porque quando suas ações são impecáveis, não há brecha para o veneno dos outros penetrar. Ser impecável não significa ser perfeito, significa ser íntegro. Significa que mesmo em meio ao caos emocional, provocado por provocações, injustiças ou humilhações, você escolhe a via mais difícil, a via da virtude. Enquanto muitos agem por impulso ou pelo desejo de revidar, o estoico se pergunta: essa ação é guiada pela razão ou pela vaidade? Estou respondendo com sabedoria ou apenas com o ego ferido? E então ele age de forma reta, firme, coerente com seus princípios. Porque é isso que significa ser verdadeiramente livre. Não ser escravo das emoções dos outros. É tentador querer provar algo. É humano sentir a vontade de rebater uma crítica, apontar o erro de quem te ofende, mostrar que você é melhor, mais forte ou mais capaz. Mas o estoico entende que tudo isso é ruído. O verdadeiro valor está nas ações, e apenas nelas. Quando você age com excelência, você não precisa dizer nada. Você não precisa se justificar. Você não precisa se envolver em debates inúteis. Você simplesmente é, e isso basta. A sua conduta se torna a sua resposta. Seu modo de viver, sua melhor defesa. A impecabilidade começa nas pequenas coisas, no modo como você cuida de suas palavras, mesmo quando está sendo provocado, na maneira como você honra seus compromissos, mesmo quando ninguém está olhando, no esforço que você faz para manter sua mente clara e sua consciência limpa, em como você lida com os erros, próprios e alheios. Tudo isso constrói uma reputação silenciosa, mas poderosa. Uma força que não grita, mas que impõe respeito por onde passa. Epicteto dizia que devemos focar naquilo que depende de nós e deixar o restante para o destino. E entre tudo que está sob seu domínio, suas ações ocupam o lugar mais sagrado. São elas que definem quem você é, não os julgamentos dos outros. Quem te despreza pode distorcer suas intenções, duvidar do seu valor, inventar histórias, mas não pode tocar na pureza de suas escolhas quando você age com retidão. É como tentar sujar a água de uma fonte que corre cristalina e constante. Qualquer tentativa se dissolve no fluxo da verdade. Ser impecável exige presença, exige atenção plena ao que se faz. Você começa a escolher suas palavras com mais cuidado, a revisar seus comportamentos, a eliminar atitudes mesquinhas ou reativas. E com o tempo, essa vigilância se transforma em hábito. Você não precisa mais forçar uma reação ponderada. Ela se torna natural. Você não precisa mais controlar o desejo de atacar. Ele se dissolve, porque você está comprometido com algo maior, a sua integridade. E quando essa integridade se torna visível, até quem te despreza é forçado a reconhecer, mesmo que, em silêncio, porque é impossível ignorar a coerência de quem vive aquilo que prega. É impossível fingir que não vê o valor de quem se conduz com elegância, mesmo em meio à hostilidade. Isso, mais do que qualquer argumento, é o que desconcerta e desarma. A pessoa espera um contra-ataque, uma queda, um erro para justificar seu desprezo. Mas o que ela encontra é alguém firme, justo,
focado no que importa, indiferente às provocações e absolutamente comprometido com seus princípios. Essa firmeza não precisa ser exibida. Ela pode ser silenciosa. Pode vir na forma de uma decisão ética, de uma recusa honesta, de um ato de generosidade feito sem plateia, de uma escolha difícil tomada por convicção. E quanto mais você cultiva esse padrão interno de excelência, mais livre você se torna da necessidade de provar algo para quem quer que seja, porque você sabe que está agindo da melhor maneira possível. E isso basta. Ser impecável em suas ações também significa assumir a responsabilidade plena por seus erros. Não fugir, não culpar o outro, não buscar desculpas. O estoico entende que errar faz parte, mas persistir no erro por orgulho é um desvio moral. Ao reconhecer suas falhas, corrigir o rumo e seguir com ainda mais consciência, você fortalece sua posição. Quem vive tentando parecer certo perde energia tentando manter aparências, mas quem é verdadeiro consigo mesmo, mesmo quando erra, permanece inteiro. E essa integridade é indestrutível. Por fim, lembre-se, tudo o que é construído com base na virtude é sólido. Tudo o que nasce do ego, da vaidade, do desejo de aprovação alheia, é frágil e temporário. Ser impecável em suas ações é construir um castelo dentro de si, feito de pedra. Nele, ninguém entra sem permissão, e quem tenta atacar de fora apenas desperdiça forças. Porque o estoico firme no seu caminho não se abala com aplausos nem com ofensas. Ele segue. E só isso já basta para desarmar quem tentou te ferir. Haja com equilíbrio e atenção redobrada. Em situações onde somos desprezados, julgados ou subestimados, é natural que algo dentro de nós se agite. Uma raiva silenciosa cresce. O orgulho é tocado e sentimos o impulso de reagir, seja com palavras, gestos ou decisões precipitadas. Mas é justamente nesses momentos que o verdadeiro praticante do estoicismo se destaca. Ele não apenas controla o que sente, mas age com equilíbrio e atenção redobrada. Ele entende que cada passo mal calculado pode ser usado contra ele, que cada excesso emocional é uma porta aberta para o arrependimento. Agir com equilíbrio é permanecer no centro do próprio ser, como uma rocha em meio à tempestade. Esse equilíbrio não é apatia nem frieza. É sabedoria. É a força interna que permite responder com lucidez, mesmo quando o coração está acelerado. É observar a situação com clareza e perceber o que está realmente em jogo. O desprezo alheio, na maioria das vezes, não fala sobre você. Fala sobre as limitações, inseguranças e frustrações do outro. O estoico sabe disso, e por isso ele não se deixa arrastar pela maré dos outros. Ele finca os pés no presente, respira fundo e escolhe suas ações com precisão. A atenção redobrada vem da consciência de que estamos em terreno delicado. Quando alguém tenta nos atingir, tudo o que essa pessoa quer é nos tirar do eixo. Quer uma reação impensada, uma palavra mal colocada, uma atitude que depois possa ser apontada como prova de nossa inferioridade. Nesse jogo sutil, vence quem permanece sóbrio, mesmo quando tudo ao redor convida ao desequilíbrio. Vence quem não entrega o próprio domínio ao outro. E isso exige vigilância. O estoico age como um guerreiro atento no campo de batalha. Não se precipita, não avança por impulso. Observa, escuta, analisa. Cada gesto seu é intencional, não reativo. E essa postura causa impacto. Porque quem despreza espera encontrar fraqueza, espera um tropeço, espera o caos. Mas ao encontrar alguém que não apenas se mantém em pé, mas caminha com elegância e presença, é inevitável que algo dentro desse agressor se quebre. O ataque perde a força quando não encontra onde ferir. Manter o equilíbrio é também proteger sua energia. Reações emocionais intensas nos drenam, nos desconectam de nossos valores, nos levam a tomar decisões que, mais tarde, podem nos ferir mais do que qualquer palavra externa. Aquele que age com atenção redobrada evita esse ciclo de desgaste. Ele escolhe o silêncio estratégico em vez do grito, a pausa em vez da impulsividade, o recuo tático em vez da exposição desnecessária.
E assim, ele preserva não apenas sua imagem, mas principalmente sua paz. Essa atenção não se limita ao que você diz ou faz externamente. Ela se estende também ao que se passa dentro de você. O estoico é vigilante dos próprios pensamentos. Ele observa quando está começando a alimentar mágoas, quando o orgulho está se inflamando, quando a mente está criando cenários imaginários de vingança ou ressentimento. E ao perceber esses movimentos internos, ele não se culpa, mas também não os alimenta. Ele os vê, respira e retorna ao centro, como alguém que cuida do fogo de uma lamparina em noite de vento, com delicadeza e firmeza. Ser equilibrado não é suprimir emoções, mas escolher o que fazer com elas. Você pode sentir raiva, tristeza ou frustração, e ainda assim, escolher não agir sob o domínio dessas emoções. Você pode estar ferido por dentro, mas ainda agir com dignidade por fora. Isso não é falsidade, é força, é um sinal de maturidade. É saber que a ação mais poderosa é aquela que vem da consciência e não da reatividade. E quando você age assim, com atenção redobrada, você também começa a enxergar com mais clareza as armadilhas do desprezo. Muitas vezes, aquele que te despreza não quer apenas te atingir, ele quer controlar sua narrativa. Quer que você acredite que é inferior, que não merece respeito, que não está à altura. Mas quando você age com equilíbrio, você rompe essa tentativa de controle. Você mostra sem dizer que está acima da manipulação emocional, que você conhece seu valor, que caminha com firmeza e que não precisa se provar para ninguém. Essa atitude te dá uma vantagem invisível, porque enquanto os outros se desgastam em jogos de poder, disputas de ego e tentativas de afirmação, você segue no seu caminho, com atenção plena, com foco, com discernimento, e isso te permite crescer de maneira sólida, silenciosa e inabalável. O equilíbrio te livra da pressa de responder, da necessidade de convencer, da ânsia por justiça imediata. Ele te ensina a confiar no tempo, na coerência das suas ações e na força da sua presença. Lembre-se, a verdadeira vitória não está em fazer o outro se calar, mas em não deixar que ele tire sua serenidade. A vitória está em permanecer inteiro, mesmo quando tentam te quebrar. Está em continuar fiel aos seus princípios, mesmo quando tudo ao redor convida à guerra. E para isso, é preciso atenção, é preciso vigilância constante. É preciso agir sempre com equilíbrio. Preserve sua dignidade. Quando somos alvo de desprezo, humilhação ou indiferença, é comum sentirmos o impulso de responder à altura ou até de revidar com a mesma moeda. Queremos provar que temos valor, mostrar força, não permitir que o outro vença. Mas o verdadeiro poder está em uma atitude mais sutil e ao mesmo tempo mais difícil: preservar sua dignidade. Não se trata de passividade, mas de consciência profunda do seu próprio valor. Dignidade não é orgulho ferido. Dignidade é a força silenciosa de quem não se rebaixa, mesmo quando provocado ao limite. O estoico compreende que a dignidade não depende da opinião dos outros. Ela não é moldada por elogios ou destruição por insultos. Ela nasce e se fortalece a partir da sua própria relação com a verdade, com o que você acredita, com os valores que escolheu seguir e com a forma como conduz suas atitudes. Preservar sua dignidade é continuar sendo você mesmo, mesmo quando o mundo tenta distorcer a sua imagem ou te arrastar para um jogo de ofensas, provocações ou manipulações. Imagine alguém tentando te diminuir com palavras ácidas, ironias ou rejeição velada. Ao invés de morder a isca, você se mantém firme, centrado, não responde no mesmo tom, não se exalta. Isso não é fraqueza, é uma declaração silenciosa de força, porque ao não permitir que o comportamento do outro dite o seu, você assume o controle da situação. Sua dignidade se torna um escudo invisível, não para proteger seu ego, mas para preservar sua integridade. Preservar a dignidade também significa respeitar seus próprios limites, não se expor onde não há respeito, não implorar por atenção, validação ou reconhecimento onde claramente não há espaço para isso.
O estoico não se curva a ambientes tóxicos. Ele pode até passar por eles, como quem atravessa uma tempestade, mas não se entrega a eles. Ele observa, aprende, tira o que for útil e segue em frente intacto em sua essência. A dignidade também está na maneira como você se trata diante do desprezo. Muitos se rebaixam interiormente, alimentando pensamentos autodepreciativos, permitindo que a crítica alheia se transforme em autocrítica cruel. Mas o estoico silencia essa voz interna. Ele lembra a si mesmo que a opinião dos outros não define quem ele é, que sua conduta é o espelho mais fiel do seu valor. Ele cuida de si, não com vaidade, mas com honra, porque sabe que sua dignidade é sagrada. Em situações de conflito, a dignidade é o que impede que você se perca de si mesmo. É ela quem segura sua mão quando tudo dentro de você grita por uma resposta agressiva. É ela que sussurra que você não precisa provar nada para ninguém. Que o verdadeiro respeito nasce da coerência entre o que você diz e o que você faz. E que no fim, o silêncio firme e nobre de quem se conhece vale mais do que 1000 gritos vazios. Dignidade é também escolher se afastar quando necessário, não como quem foge, mas como quem decide que não vale a pena permanecer onde não. A reciprocidade, respeito ou abertura. O estoico não se apega a relações, ambientes ou pessoas que insistem em menosprezar o seu valor. Ele não implora, não se humilha, não força conexões. Ele se retira com serenidade. E isso, para quem tenta feri-lo, é desconcertante. Porque mostra que você não está à venda, que sua presença é um privilégio, não uma obrigação. Essa atitude te torna livre, porque ao preservar sua dignidade, você se torna inatingível por certos tipos de ataques. Podem tentar te provocar, zombar, te excluir, mas nada disso tem poder real sobre você se não encontrar uma brecha dentro. O estoico fortalece essa muralha interna todos os dias, através da reflexão, da prática constante do autodomínio e da repetição dos seus princípios. Ele não reage ao mundo como um escravo das circunstâncias. Ele age como alguém que já escolheu quem quer ser e não abre mão disso. Em um mundo onde muitos se corrompem para agradar, se moldam para caber, se vendem para pertencer, preservar sua dignidade é um ato de rebeldia. É caminhar contra a corrente da superficialidade, da pressa, da sede por aceitação. É escolher ser inteiro, mesmo que isso custe olhares atravessados, portas fechadas ou momentos de solidão. Porque o estoico sabe, melhor estar só com a alma em paz do que rodeado e desconectado de si mesmo. A dignidade também é o que te sustenta quando tudo parece ruir. É o que resta quando tiram sua posição, sua aparência, sua reputação. Ela é o que você carrega mesmo sem títulos ou aplausos. E justamente por isso, é seu bem mais precioso. Quem vive com dignidade não teme perder o que é externo, porque já carrega dentro de si aquilo que ninguém pode roubar. Por fim, lembre-se, preservar sua dignidade não é sobre se calar sempre, aceitar tudo ou evitar o confronto a qualquer custo. É sobre escolher com sabedoria quando falar, como agir e quais batalhas realmente merecem sua energia. É sobre permanecer fiel a si, mesmo quando tudo ao redor convida à traição da própria essência. E isso, no mundo dos impulsos e da reatividade, é um ato de profunda coragem. Veja o desprezo como oportunidade na vida. Não podemos controlar o que os outros pensam ou fazem, mas podemos controlar como respondemos às situações que nos são apresentadas. O desprezo, quando direcionado a nós, pode ser um dos maiores testes para a nossa paciência e sabedoria. Em vez de encararmos o desprezo como um ataque pessoal ou uma injustiça a ser corrigida, os estoicos nos ensinam a vê-lo de uma maneira diferente, como uma oportunidade de crescimento, aprendizado e aperfeiçoamento interior. Quando alguém nos despreza, nos ofende ou ignora, não estamos sendo vítimas de uma situação negativa, mas sendo convidados a exercer virtudes essenciais e a testar nossa capacidade de resposta diante das adversidades. O primeiro passo para transformar o desprezo em uma oportunidade é mudar nossa percepção sobre ele. Muitas vezes,
A maneira como encaramos as atitudes dos outros é o que realmente determina o impacto que essas atitudes têm em nossa vida. Se reagirmos ao desprezo com raiva, tristeza ou ressentimento, estamos permitindo que a ação do outro nos controle e nos afete emocionalmente. Isso é perder nossa autonomia e nossa paz de espírito. Porém, ao adotar a perspectiva estoica, podemos ver o desprezo como um reflexo da ignorância ou das limitações do outro, e não como uma ameaça ao nosso valor pessoal. Dessa forma, a agressão externa deixa de ser algo que nos destrói e passa a ser um ponto de aprendizado. O desprezo, muitas vezes, é uma projeção das inseguranças de quem o emite. Aqueles que tentam diminuir os outros frequentemente estão tentando compensar suas próprias falhas, medos e angústias. Eles não estão, na maioria das vezes, nos desprezando por quem realmente somos, mas por uma percepção distorcida que tem de si mesmos ou do mundo. Essa compreensão nos permite não reagir com a mesma moeda de desprezo, mas sim com uma atitude de compreensão e empatia. A verdadeira oportunidade aqui é aprender a reconhecer que o que nos é dito ou feito raramente tem algo a ver com a nossa verdadeira natureza. E mais importante ainda, perceber que nossa reação ou falta dela é o que molda nossa experiência. Além disso, o desprezo pode ser uma chance de praticar o autodomínio e a resiliência. Ele nos coloca diante de uma escolha crucial: reagir com instinto e deixar que a nossa emoção nos controle, ou agir com sabedoria e refletir antes de agir. Como os estoicos ensinavam, o controle das nossas reações é fundamental para manter nossa paz interior. Quando alguém nos despreza, temos a oportunidade de praticar a autodisciplina. Podemos escolher a calma, a ponderação e a serenidade, em vez de nos deixarmos consumir pela raiva ou pela frustração. Essa prática não só nos fortalece como indivíduos, mas também nos torna mais capazes de lidar com as dificuldades da vida de maneira mais eficaz. Além de ser uma oportunidade para o autoconhecimento e o crescimento emocional, o desprezo também é uma chance de refinar nossas virtudes. Cada vez que alguém nos despreza e escolhemos não responder com a mesma energia, estamos praticando a paciência, a humildade e, em muitos casos, a coragem. Muitas vezes, é muito mais difícil ficar em silêncio ou responder de forma calma e composta do que reagir impulsivamente. No entanto, quando escolhemos a atitude certa, estamos desenvolvendo essas virtudes de forma concreta. O desprezo, assim, se torna um campo de treinamento para nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Também é possível ver o desprezo como uma oportunidade de reafirmar nossa própria identidade e fortalecer nossa autoestima. Quando somos desprezados, a nossa tendência inicial pode ser duvidar de nós mesmos ou questionar nosso valor. Mas se nos lembrarmos de que nosso valor não depende da opinião dos outros, podemos transformar esse momento em uma afirmação de nossa própria confiança. Se alguém nos despreza, é uma chance de reafirmar que, independentemente da opinião alheia, sabemos quem somos e o que representamos. Isso não significa se tornar arrogante ou insensível, mas sim agir com uma confiança silenciosa, que vem de dentro, baseada na consciência clara de que somos responsáveis apenas por nossa própria conduta e escolhas. Em uma perspectiva mais ampla, o desprezo pode até ser visto como uma oportunidade para refletir sobre nossas próprias falhas e aprimorar a maneira como nos relacionamos com os outros. Em vez de reagir automaticamente a um ato de desprezo, podemos nos perguntar: há algo que eu possa aprender com essa situação? Há algo que eu possa melhorar em minha forma de me comunicar, de me comportar ou de lidar com os outros? Às vezes, os outros podem nos desprezar por motivos que realmente refletem algo que precisamos ajustar ou mudar em nós mesmos. O desprezo, então, pode ser um espelho que nos revela áreas de nossa vida nas quais podemos crescer. Ao refletir sobre isso de forma objetiva e construtiva, podemos usar o desprezo como uma ferramenta de autodescoberta. Finalmente, ao adotarmos essa mentalidade de ver o desprezo como oportunidade, estamos também nos libertando da dependência, da aprovação externa.
Se buscamos constantemente a validação dos outros, o desprezo se torna uma ameaça. Mas ao percebermos que nossa paz de espírito e nosso valor não dependem da opinião de quem quer que seja, o desprezo perde sua capacidade de nos ferir. Isso não significa que devemos nos tornar indiferentes ao ponto de desconsiderar as críticas construtivas, mas sim que devemos aprender a distinguir entre o que realmente vale a pena ouvir e o que é apenas ruído. E, mais importante, nunca deixar que o ruído nos defina. Portanto, ao invés de nos deixarmos abalar ou perdermos tempo tentando mudar a percepção dos outros, o desprezo deve ser encarado como uma oportunidade para testar nossa força interior, reforçar nossas virtudes e reafirmar nossa confiança em nossa própria jornada. Ao fazer isso, transformamos uma situação negativa em um catalisador para o nosso crescimento pessoal. E, no final, somos nós mesmos que saímos mais fortes e mais sábios, enquanto aqueles que nos desprezaram continuam presos nas suas próprias limitações. Ao longo deste vídeo, exploramos uma das situações mais desafiadoras que podemos enfrentar: o desprezo. Como vimos, essa atitude, muitas vezes inesperada e dolorosa, pode nos afetar profundamente se não estivermos preparados para lidar com ela de maneira sábia e controlada. No entanto, ao aplicarmos a sabedoria estoica, conseguimos transformar essa adversidade em uma grande oportunidade para o crescimento pessoal. O desprezo não precisa ser visto como um golpe contra a nossa dignidade ou autoestima, mas como um espelho que reflete a nós mesmos, um momento para testar e fortalecer nossas virtudes. Ao longo das etapas que discutimos, aprendemos que a chave para lidar com o desprezo está na nossa capacidade de manter a calma, de responder com indiferença e de focar no nosso próprio crescimento. Não reagir emocionalmente e, ao invés disso, agir com equilíbrio e atenção redobrada são atitudes poderosas que não só preservam nossa paz de espírito, mas também nos tornam mais fortes e resilientes diante das adversidades da vida. Além disso, vimos que o desprezo é uma oportunidade para sermos impecáveis em nossas ações, mostrando com o nosso comportamento a nossa verdadeira força interior, sem que precisemos provar nada a ninguém. O estoicismo nos ensina que nossa verdadeira fonte de felicidade não está nas circunstâncias externas, mas na forma como reagimos a elas. Isso significa que, ao sermos alvo de desprezo, temos a chance de nos afastar das reações automáticas e impulsivas e escolher agir de acordo com nossa razão e virtude. No fundo, o desprezo é apenas um teste, uma prova da nossa capacidade de manter nossa dignidade e nosso equilíbrio, não importando o que aconteça ao nosso redor. Ao encerrar este vídeo, quero convidá-los a refletir sobre tudo o que discutimos aqui. Quantas vezes ao longo da vida você já se viu afetado pelo desprezo de alguém? Como você reagiu? E mais importante ainda, como pode começar a ver essas situações como oportunidades para crescer e se fortalecer emocionalmente? Lembre-se, não somos vítimas das atitudes alheias, mas sim os mestres das nossas próprias respostas. O desprezo não define quem somos, mas a maneira como escolhemos lidar com ele é que realmente define o nosso caráter. Agora, eu gostaria de saber sua opinião sobre o que foi abordado neste vídeo. Já passou por uma situação em que alguém lhe demonstrou desprezo? Como lidou com isso? Quais atitudes você acredita que pode adotar para responder de forma mais equilibrada e sábia da próxima vez? Eu adoraria ouvir a sua experiência nos comentários. Isso pode ajudar não só você, mas também outros que possam estar enfrentando situações semelhantes, a encontrar formas mais eficazes de lidar com esse tipo de desafio. E se você já utilizou algum dos ensinamentos que discutimos aqui, conte-nos como eles afetaram sua vida. Isso pode inspirar outras pessoas a buscar a mesma transformação. Além disso, se você acredita que esse conteúdo pode ser útil para outras pessoas, compartilhe este vídeo. Talvez alguém que você conhece esteja passando por um momento difícil e possa se beneficiar dessas dicas. O desprezo é algo que todos nós, de alguma forma, vamos enfrentar em algum momento. E quanto mais preparados estivermos para lidar com ele, mais fortes nos tornamos. Por fim, se você ainda não se inscreveu no canal,
aproveite para se inscrever agora e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo novo sobre como aplicar a sabedoria estoica no seu dia a dia e alcançar um estado de paz interior e equilíbrio emocional. Também estou preparando mais vídeos com estratégias para lidar com os desafios da vida de forma mais serena e consciente. E com certeza, você vai querer acompanhar tudo isso. Lembre-se de que, ao aplicar os ensinamentos estoicos em sua vida, você não está apenas buscando uma forma de lidar com o desprezo, mas sim se preparando para todas as situações difíceis que a vida nos apresenta. O desprezo, as críticas, os obstáculos, tudo isso são testes que nos ajudam a crescer. E cada vez que você se mantém calmo, equilibrado e focado, você está se aproximando ainda mais do ideal de um ser humano virtuoso, capaz de enfrentar qualquer adversidade com serenidade e sabedoria. Agora, antes de irmos, quero deixar você com uma última reflexão. Não permita que o desprezo dos outros determine sua paz interior. Sua tranquilidade e dignidade são frutos do seu próprio autocontrole e sabedoria. Ao invés de reagir às provocações externas, escolha responder de acordo com sua verdadeira essência. Essa é a verdadeira força. Essa é a verdadeira liberdade. Eu fico por aqui, agradecendo por você ter assistido ao vídeo até o final. Espero que tenha encontrado algo valioso que possa aplicar em sua própria vida. Até o próximo vídeo. E lembre-se, seja inabalável diante do desprezo, pois o verdadeiro poder está em como você escolhe se manter firme e imperturbável. Até mais!